Boa noite a todos. Nós presentes em corpo, nós que aqui estamos em espírito, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, na certeza de poder emanar os pensamentos, e evocar a presença da espiritualidade junto conosco. Trago um abraço fraterno dos companheiros do Centro Espírita Lins de Vasconcelos, de São Miguel de Iguaçu, onde a gente é afiliado, vinculado lá, e um convite especial da nossa 13ª URI, nesse intercâmbio dos expositores, nos propiciou a oportunidade de hoje estar aqui, Agora a gente já acertou, já vamos colocar no grupo também, nosso contato agora vai ser o Ademir. Agradeço em especial a nossa companheira Yasmin, que me deu a oportunidade de aqui estar. Muito obrigado, Yasmin. Que Jesus esteja em nossos corações. Quando a gente ouviu o texto do Momento Espírita se referindo à prece, e eu chamei o título dessa mensagem, a oração diária, a prece é esse contato, como bem disse o Sr. João na sua introdução, esse contato que a gente tem com a divindade, na medida de podermos entender que necessitamos desse contato quase que diariamente, se não diariamente, a fim de refazermos os nossos pensamentos, aurirmos forças para encontrar, para suportar as vicissitudes da vida, mas em especial essa importância de entrar em sintonia com Deus, que é o nosso Pai Criador. E eu vou trazer uma historinha depois, mais adiante, para a gente ver que todos necessitam da prece. Mas eu já sou um ser espiritualizado. Todo mundo vai, pelo exemplo que eu vou trazer aqui, que a gente vai perceber que todos nós necessitamos desse refazimento, desse contato espiritual. E o que me motiva a trazer essa oração diária, é lembrar de uma história. Quem está aqui pela primeira vez ou quem não tem uma familiaridade com a doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco, talvez o maior orador encarnado, representante da doutrina espírita que nós temos no Brasil, fundador da Mansão do Caminho, que atende mais de 5.000 pessoas por dia lá em Salvador, na Bahia. Ele contou uma história que, ao desencarnar a sua mãe, e ele conta com carinho da mãe dele nessa encarnação, sempre fazendo uma referência de que era uma pessoa baixinha, mas que tinha uns olhos verdes enormes, e quando que ela olhava com profundidade aqueles olhos, ele sentia um carinho especial, E ele, filho mais novo, quando a mãe desencarna e retorna ao plano espiritual, assim que possível, ela atendida no plano espiritual, numa certa manhã ele acorda, e quando ele abre os olhos, sente a presença da mãe, lembra da mãe, e quando ele abre os olhos, ele vê aquelas duas bolitas verdes, ele fala, as duas bolitas verdes olhando para ele, e ele sente uma emoção, e ela, antes que ele pudesse levantar da cama, falou para ele assim: filho, faça uma prece em agradecimento a Deus por esse dia que está iniciando. Mas ele já trazia isso de hábito, porque ela já havia ensinado a ele essa troca de fluidos com a espiritualidade, essa relação com Deus. Então ele fecha os olhos novamente, faz uma prece em agradecimento a Deus pelo dia que está iniciando, pela oportunidade que ele teria de se levantar para ir para o trabalho, porque diante de muita gente que não tinha trabalho. Então ele agradece a Deus e começa o seu dia. Quando ele abre os olhos, a mãe já não está do seu lado. Então ele vai para o seu trabalho, faz as atividades que ele atendia do seu trâmite normal do dia a dia, atende na Mansão do Caminho, e à noite, ao dormir, entrar no quarto para dormir, ele começa a fazer uma leitura de um livro antes de dormir, e sente novamente aquele carinho, aquela compaixão, aquele amor, e quando ele vira para o lado, ele enxerga novamente a mãe.
E a mãe falando assim para ele: não esqueça de antes de dormir, além de agradecer o seu dia, pedir para que essa noite, ao você dormir, ser levado a bons lugares, ter a companhia de bons espíritos, se refazer junto à espiritualidade para o próximo dia ter essa força. Então ele fecha os olhos e faz a prece. Quando ele retorna e abre os olhos novamente, a mãe já não está. E assim foi por alguns dias, ele conta, né? Buscar essa sintonia com a espiritualidade. Necessitamos que a nossa mãe desencarne para que venha do nosso lado e a gente sentir essa necessidade? Jesus já nos ensinou isso. O Evangelho de Jesus é um repositório de energias, de forças. E eu trouxe algumas citações. Trouxe algumas situações dos evangelistas, né? Mas por curiosidade eu fui pesquisar assim brevemente. A palavra orar, só a palavra orar, não falar de oração, de evocação, nada. A palavra orar aparece apenas 20 vezes no Evangelho, nos textos evangélicos dos 4 evangelistas. A palavra orar. Mais situações que compõem a oração, a prece, o refazimento, aparecem 340 vezes durante o Evangelho de Jesus nos 4 evangelistas. E aí eu trouxe uma citação de Lucas, né? Quando Jesus vai para o deserto orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas não era um apóstolo de Jesus, não foi um apóstolo de Jesus. Ele buscou o Evangelho depois que Jesus desencarnou. João era testemunho ocular, vivenciou com Jesus. E quando Jesus multiplica os pães, entre aspas, e atende aquelas 5.000 pessoas, João fala assim, no versículo 6 do capítulo 11: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, que é uma forma de oração, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E o relato evangélico diz que depois que todo mundo comeu, ainda sobraram cestas e cestas de pães e de peixes. Esse dar graças, essa oração que Jesus falava. Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e orava. Veja que Jesus, o Espírito, segundo Allan Kardec, questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o Espírito mais perfeito que aqui passou? E a resposta mais curta do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Vê de Jesus, né? A tradução de Guilhom Ribeiro, que a gente conhece, está só escrito Jesus, esse modelo, esse Espírito que serve de modelo e guia para a humanidade, né? Vê de Jesus. O que Jesus fazia? Antes de fazer qualquer coisa, ele orava, entrava em contato com Deus. E a gente vai saber por quê daqui a pouquinho. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 13, quando Jesus chamou as criancinhas, deixai vir as minhas criancinhas, né? Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que ele sobre ele pusesse as mãos, referência ao passe, né? Então Jesus fez uma imposição de mãos às crianças e orasse, mas os discípulos os repeliram. Então as pessoas queriam trazer as crianças para que Jesus desse um passe, transmitisse aquela energia de Jesus para aquelas crianças, talvez por necessidade delas, mas por amor. As crianças chegaram e daí Jesus falou: deixai vir as minhas criancinhas, pois dela é o reino de Deus. Semelhante a esses corações, ele quer comparar o coração puro da criança com os frequentadores do reino de Deus. Esse espírito
que nos serve de modelo e guia, que é a luz da humanidade, se a gente rebuscar o início do planeta Terra, o arquiteto, aquele que pensou no planeta Terra, quando aqui esteve encarnado para nos dar o exemplo de vida, antes de fazer qualquer coisa, orava. Por que nós não oramos, então? Por que nós não entramos em prece? Ah, eu não preciso orar porque Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe, mas é uma forma de humildade, como a gente acabou de ouvir no texto do Momento Espírita. É uma questão de humildade, nos colocar à disposição de Deus, fazendo um pedido: preciso de ajuda, preciso de auxílio. E essa humildade nos torna mais próximos de Deus. Talvez o segundo maior ensinamento de Jesus, eu coloquei assim para mim, porque o primeiro foi amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas essa frase que está em Mateus capítulo 26, versículo 41, talvez seja o segundo maior ensinamento de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, e essa tradução é de Haroldo Dutra Dias, ele diz assim: a carne é ou está, porque era o verbo, tempo verbal que eles utilizavam à época, a carne é fraca. Em espírito, quando estamos desencarnados, e aqui temos uma série de espíritos desencarnados junto conosco, aproveitando a oportunidade, de ouvir a palestra e fazer os trabalhos aqui, esses que estão desencarnados têm a consciência do seu dever, daquilo que fizeram, daquilo que tem que fazer. Quando nós estamos no plano espiritual também, somos esse espírito preparado. Então esse espírito está pronto. Ao regressarmos para a carne, Jesus nos ensina que ela é fraca. Mas não é a carne que é fraca, é o espírito que não está preparado. Quando nós aqui chegamos, temos a porta larga, como Jesus nos ensinou. A porta estreita é o caminho da retidão. A porta larga são as facilidades, a comodidade, a indisciplina. E nós, por estarmos encarnados, não sabedores dos nossos deveres como espírito, não sabedores dos deveres que nós assumimos no plano espiritual quando aqui retornamos para a Terra, deixa para amanhã. Eu não preciso fazer oração hoje. Eu não preciso me reconciliar com meu amigo, com meu inimigo hoje. Eu não preciso. E nós espíritas temos mais um problema ainda, porque a gente fala assim: eu não consigo nessa encarnação, vou deixar para a próxima. Tendo consciência da encarnação e da reencarnação, nós deixamos para uma próxima reencarnação. Mas a próxima reencarnação é demorada. Talvez seja muito dolorosa. Talvez não tenhamos essa condição plena que temos hoje do entendimento. Podemos vir com algumas dificuldades físicas ou morais, e fica mais difícil de cumprir aquilo que nós fizemos no plano espiritual, aquela meta que nós cumprimos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Essa oração diária, esse vigiar diário, policiarmos a nós mesmos, conhecer os nossos defeitos, saber o que nós temos de fazer nessa encarnação, nos preparar, nos motivar, nos melhorar, entrar em contato com a divindade todos os dias. Esquecemos que nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. Vivemos hoje como se fôssemos apenas carne. Não, estamos numa experiência passageira. Para uns 20 anos, para outros 50, para outros 90, mas ninguém vai ficar para semente na Terra. O ser vivo mais antigo do mundo é um pinheiro que dá lá nos Alpes suíços, que tem 10 mil anos, mas um dia ele vai morrer. Ele não vai ficar para a história.
Hoje ele é a história. Quando ele morrer, esse pinheiro vai vir o outro. Então nós vivemos uma experiência na carne, somos espíritos que de passagem por aqui vamos deixar um legado, fazer alguma coisa. Esse é o sentido da vida. No Livro dos Espíritos, para quem não conhece, essa é a versão mais antiga, né? Assim que a gente mais conhece dele, né? Não é a mais antiga, né? A tradução de Guilherme Ribeiro que nós temos no Brasil. Na parte terceira, no capítulo 2, na Lei de Adoração, que foi lançado no ano de 1857, dia 18 de abril. Por que eu vou falar essa data? Para a gente fazer um link depois. Então, 18 de abril de 57, Kardec lança esse livro. Então, lá na questão 659, Kardec vai fazer uma pergunta para a espiritualidade. Qual o caráter geral da prece? E os benfeitores espirituais respondem da seguinte forma: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, pensamos um pouquinho nessa questão. Não conheço o Livro dos Espíritos, eu nunca li Kardec, e eu tenho essa questão para mim poder basear minha vida daqui para frente. Como direcionar então uma prece? E a espiritualidade superior responde assim, que ela é um ato de adoração a Deus. Louvar a Deus. Quando Jesus, vou falar lá na frente, mas pedindo, né? Os apóstolos pedindo, nos ensina a orar: Pai nosso que estais no céu. É um ato de louvor, de adoração a Deus. Nós somos muito bons na terceira, na parte final aqui, né? Na verdade, mais pedir. A gente gosta do peditório, né? As nossas preces em geral são pedidos. Me ajuda que eu estou precisando. Ajuda fulano que está precisando. Ajuda aquele que desencarnou que está precisando. A gente pede. Se a gente buscar aquela mensagem do momento espírita de novo e prestar atenção nela, a gente vai ver que no começo da nossa experiência emocional com a divindade, lá nos tempos dos bárbaros, a gente fazia, entre aspas, adorações através de sacrifícios. Eu fazia o sacrifício de um animal para ter uma colheita. Eu fazia quanto maior o pedido, maior era o sacrifício. Quando uma tribo ia lutar com outra tribo, talvez eles sacrificavam alguém da própria tribo, normalmente moças virgens, que era para ter o êxito na briga, na batalha, na luta. Veja que contrassenso, você vai para a morte e antes de você sair para a morte dos outros, você mata alguém da tua própria família, da tua própria convivência, pedindo a Deus. Nós, em geral, essa nossa experiência com Deus, traumatizante, porque quem morreu sacrificado, provavelmente tem esse resquício até hoje no seu perispírito. As pessoas se entregavam ao sacrifício. Como se entregava o animal, se entregava a pessoa. Deus quer isso para a gente? Esse ato de desumanidade. Deus quer que nós nos humanizemos, não nos desumanizemos. Necessário que a gente faça essa reflexão. Mas voltando à questão, né? Orar a Deus é pensar nele. Todas as vezes, Jesus, a gente viu ali nas primeiras passagens que eu li lá do Evangelho, ele saía de perto dos amigos, saía de perto da turba, saía de perto das pessoas, se afastava para se aproximar, para pensar de Deus, limpar os pensamentos. Como que a gente pode fazer isso? Lá no nosso quarto na hora de dormir, lá no nosso quarto antes de acordar, a hora que a gente acorda e vai tomar um café, não tem ninguém dentro de casa. Quando a gente está no nosso local de trabalho, que não tem ninguém próximo um do outro.
está muito turbulento, peço licença, vou no banheiro, sozinho, fecho a porta e faço a minha oração. Todas as vezes que eu necessitar. Dirigindo o carro, no trânsito, sinal fechado, barreira na estrada, posso parar, fechar meus olhos, entrar em sintonia com Deus, pensar em Deus, me aproximar dele e orar. Louvando, pedindo e agradecendo. Como eu já até brinquei, né? Louvar, muitos poucos de nós têm essa condição ainda de louvar. Nós gostamos de ser mecânicos, de repetir palavras. E essa repetição talvez não seja o mais apropriado. Mais para frente, nas questões para frente da 659, há uma questão que Kardec pergunta assim: agrada a Deus a prece decorada? E daí a espiritualidade fala assim: não, Deus prefere as espontâneas que saem do coração. Mas é difícil de orar, eu me perco. Na hora de dormir, eu durmo antes de acabar a prece. Sim, é um hábito, é uma constância. Divaldo Pereira Franco diz assim: a gente espera para fazer a prece na hora que você já está dormindo, né? Então você já gastou toda a sua energia do dia, você já está quase dormindo, você vai orar, daí você vai dormir. Eu falo, não, você tem que dormir antes. Você tem que fazer a prece antes. Pensar em Deus antes de dormir, antes de estar esgotado. Às vezes, nos petitórios, é comum pessoas confundir Deus, né? Achar que Deus é como nós. E a gente faz trocas. Assim, ó, Deus, se você me ajudar a acontecer tal coisa, eu faço tal coisa para você. Como se Deus pudesse ser barganhado. Como se Deus pudesse ser comprado. Como se Deus e a espiritualidade estivesse a nosso prazer, pensando em nos atender quando nós necessitamos. Se fizer tal coisa, eu faço tal coisa. É uma brincadeira, né, com os espíritas, né? A gente sempre faz, eu vou jogar na Mega Sena para ganhar, mas é para fundar uma instituição de caridade, né? Graças a Deus ninguém nunca ganha, porque se ganhasse, com certeza a gente não vai fundar uma instituição de caridade. Quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ser melhor. Não, você não vai. Você não ganha, não jogue para não ganhar. O que a gente precisa fazer é nos melhorar dia a cada dia, um pouquinho por dia. Em nossos pensamentos, em nossos atos, mas em especial nessa aproximação com Deus. Só para finalizar, né? Agradecendo a Deus, muitas vezes nos acontecem coisas todos os dias e nós esquecemos de agradecer. E eu vou usar uma brincadeira aqui. Quem no trânsito nunca passou por uma situação assim que você está dirigindo e passa um carro na sua frente, ou você freia de uma forma repentina assim e evita um acidente? Quantas vezes nos aconteceu isso? Fala assim, nossa, como eu sou um bom motorista, né? Não. A espiritualidade vem e fala para você diminuir a velocidade, parar, não ir, né? E a gente esquece de agradecer esses pequenos momentos que a espiritualidade tira para nos auxiliar. Quando a gente acorda de manhã cedo e pede, me ajude para o meu dia ser melhor, a gente passa por uma situação dessa e depois esquece de agradecer. Então a gente gosta de pedir, mas na hora de agradecer a gente não agradece. E exemplificando essa questão da prece, da oração diária, desse contato que nós devemos ter com Deus, eu vou trazer uma historinha que está no capítulo 17 do livro Trigo de Deus. Tem duas versões do Trigo de Deus, o mais antigo e o mais novo, né? Como eu sou uma pessoa de pouca idade, então eu tenho o mais antigo, né? Que é versão antiga, né? Mas por que esse livro é tão interessante? Vou contar uma historinha para vocês agora, né? Trigo de Deus é psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues tem uma série de livros que fala de Jesus. É a Célia Evangélica de Amélia Rodrigues. São 10 livros, se não me falha a memória, ou 12. Deixa eu ver aqui.
10 livros. Ela começou a psicografar esses livros com Divaldo Franco no ano de 1969, com o primeiro livro chamado Primícias do Reino. E terminou no ano de 2012, Vivendo com Jesus. Quem já teve a oportunidade de ler Amélia Rodrigues vai saber do que eu estou falando. Quem não leu Amélia Rodrigues vai ter a curiosidade e vai falar assim: seu João, dona Terezinha, tem aqui na biblioteca do Seja Amélia Rodrigues? Falar, tem, porque outro dia eu já vi que tem. Eu sei que tem. É indispensável a gente ler Amélia Rodrigues pelo seguinte: vou usar as palavras do nosso companheiro Odair, do Centro Espírita Allan Kardec, e eu falo para ele todas as vezes que eu uso, eu falo para ele isso daí. Odair, certa ocasião, nós conversando, ele falou dessa... Por que esses espíritos assim, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, o irmão X, né? Por que eles têm uma facilidade tão grande de falar com Jesus? Eles conviveram com Jesus? Eu perguntei isso. Eles conviveram com Jesus? Eu falei assim, não. O que acontece? Esses autores, poetas, escritores, quando desencarnam, vão no plano espiritual, eles têm curiosidade de saber como que funcionavam o passado. Então, há no plano espiritual alguns departamentos que eles não liberam assim a presença para o Leandro. O Leandro desencarnou e falou assim, eu quero visitar aí as salas do nosso lar. Eu falei, não. Algumas salas não são liberadas para todos os espíritos, mas para esses espíritos em especial, que se dedicam à literatura, às artes, essas salas são permitidas. Para que haja um trabalho atendendo às necessidades de Jesus. Então é liberado o arquivo, é um arquivo, uma biblioteca e assim, digital, é como se fosse uma biblioteca digital, em que as pessoas vão lá e assistem as passagens do Evangelho de Jesus. Amélia Rodrigues é um desses espíritos, que teve a oportunidade, e é por isso que ela começa a psicografar essa série no ano de 1969 e termina em 2012, para que houvesse tempo dela rebuscar isso, fazer esse material e nos trazer com riquezas de detalhes. Quem já leu Amélia Rodrigues sabe que antes dela comentar o que passou com Jesus, ela faz uma descrição do ambiente, do local, de como aconteceu essa conversa, e normalmente são conversas de Jesus com seus apóstolos, lá na casa de Pedro, aonde eles estão em viagem, numa tenda, embaixo de uma árvore. Então hoje, eu vou trazer para vocês uma conversa de Jesus, no capítulo 17, intitulado A Oração Dominical, em que os apóstolos de Jesus, aqui ela coloca assim, que foi logo depois do Sermão da Montanha, e ela diz, não vou falar com as minhas palavras, vou falar com as palavras dela. Ela diz assim: demoravam-se na paisagem tranquila os revérbios do entardecer, matizados os tons rosas e rubros, amarelados e as nuvens passantes. Então era um crepúsculo no fim de tarde, aonde os apóstolos estavam reunidos, aqueles do círculo mais específico de Jesus. Então ele vai ter conversas com os apóstolos e ela vai descrever para nós. Um dos apóstolos pergunta a Jesus: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Então os apóstolos já haviam percebido que Jesus, ao fim da tarde, ele se retirava, ia para um canto, e eles queriam entender por quê. E aí Jesus responde: a alma tem a necessidade de oração em maior dosagem que o corpo tem de pão. Necessitamos mais de oração do que o nosso corpo de alimento. Pensemos um pouquinho nisso. Quando estiver com fome, faça uma prece e vê se a sua fome não passa.
buscamos a fome, temos a fome do corpo físico, mas quando buscamos Jesus, somos atendidos à nossa fome do Espírito, e o Espírito se alimenta. E ele continua: orar é buscar a Deus, penetrando-lhe nas mercês e aurindo resistência nos seus recursos divinos. Todas as vezes que Jesus então entrava em sintonia com Deus, Deus lhe dava esse recurso. O silêncio proporciona a busca, a solidão renova as energias, e a comunhão com a fonte geradora da vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Então, todas as vezes que ele entrava em prece, ele pedia forças, porque ele sabia que o que ele iria passar era difícil. E ele, como sendo o ser mais perfeito que passou pela terra, exemplo nosso, modelo e guia da humanidade, não necessitaria passar pelo sofrimento que nós impusemos a ele. Mas para não esmorecer, ele pedia forças a Deus. E continua essa conversa. O apóstolo pergunta a ele: nós mesmos, vós mesmo, que sois o caminho para o Pai e Messias da humanidade, tendes ainda a necessidade de orar? Pô, Jesus, você que é o nosso modelo e guia, você que é o caminho, você que nos ensina, tem ainda necessidade de orar? Aí Jesus responde: a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. A chuva que irriga o solo retorne à nuvem da onde provém. O intercâmbio de forças com o Pai Criador restaura-as na criatura. E eu próprio, nele, encontro o reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Olha que lindo! Como a chuva que cai, que alimenta o solo, que evapora e que se torna nuvem de novo para alimentar o solo de novo, Jesus também tinha essa necessidade de voltar ao Pai. Se Jesus, que era Jesus, precisava disso, quem dirá nós? Por que não fazer prece? Por que não elevar os pensamentos a Deus? Por que não entrar em comunhão com a divindade? Aí João, que era o mais curioso, né, era o mais novo, também o mais curioso, chamado de apóstolo amado, pergunta a Jesus: e todos temos a necessidade de orar? E aí Jesus responde: o homem que ora, e aqui quando ele fala o homem, ele fala o homem e mulher também, as mulheres não estão escape disso não, tá? Ele fala o homem que ora, o homem e mulher. O homem que ora eleva-se rumo à grande luz e nimba-se de claridade radiosa. Nimbar-se é aurelar-se, é tornar-se alvo de energias. Então Jesus fala assim: todas as vezes que a gente eleva o pensamento e faz uma oração, há algo que uma auréola de luz chega perto de nós. E quando nós estendemos a mão para aquele nosso amigo próximo, para dar um bom dia, um pouco dessa luz vai para ele. Ao contrário, é verdadeiro. Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da divindade, aproximam-se de nós certas entidades que nos deixam para baixo. E quando a gente estende a mão para essas pessoas, parece que eles sugam a nossa energia. E a gente se sente mal. Como é bom dar um abraço em uma pessoa que está tranquila, serena, pacífica. Como é ruim dar um abraço a uma pessoa que está perturbada, né? A importância de nos conectarmos com a divindade. E continua Jesus: o Pai Celeste pode ser comparado a um rei. Interessante, né? O Pai Celeste é comparado a um rei que administra seus domínios mediante a cooperação de abnegados ministros, que a seu turno equipam secretários, auxiliares e inúmeros cooperadores.
Então Deus tem lá seus ministros e os ministros têm os encarregados. E olha o que ele fala para a gente. Cada um deles rege um departamento específico a fim de coordenar as atividades e atender os impositivos. À semelhança de todo o reino, a variedade dos deveres exigem responsáveis para a execução. O ministério da oração, isso Jesus falou, o ministério da oração é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis trabalhadores, que se encarregam de registrar as solicitações em preces, selecioná-las e cuidar no seu andamento conforme a providência de cada emissão de onda mental. Então Jesus explicando que há um departamento no plano espiritual que acolhe as nossas preces, direciona essas preces e atende conforme a necessidade de cada um. Eu já descobri o que eu quero fazer quando eu desencarnar. Eu quero ir para um lugar desse. Você já pensou você ouvir e poder auxiliar aquele que precisa? Em razão disso, a oração deve ser vibração sincera, carregada de emoção, ao invés do inexpressivo palavreado, sem a participação de sentimentos honestos de elevação. Aquilo que sai do coração espontâneo. Abrir o coração a Deus, fazer uma prece, é abrir os sentimentos a Deus. E aí Deus atende conforme o sentimento de cada um. A oração é um apelo que, no entanto, deve alcançar a mais ampla expressão, tornando-se, em algum momento, um hino de louvor. Outras vezes, constitui-se uma rogativa de auxílio e, por fim, um cântico de gratidão. Esse livro foi escrito no ano de 1993. E aí eu vou voltar um pouquinho para falar que Kardec escreveu isso no ano de 1857. A espiritualidade vem e diz que a oração é um ato de louvar, pedir e agradecer. Jesus, falando para os seus apóstolos, diz que a oração pode ser um hino de louvor, muitas vezes uma rogativa de auxílio e, por fim, um cântico de gratidão. A espiritualidade trouxe alguma coisa nova com o livro dos Espíritos? Não. A missão do Espiritismo é reviver o Consolador prometido, os ensinamentos de Jesus. Eu fico sempre muito grato quando eu venho aqui, o Sr. João fala que essa é uma casa de Jesus. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo nos nossos corações. Nós, que há 2000 anos sacrificamos o Cristo, renascemos hoje, no ano de 2023, estamos nessa época, né? Eu nasci no século passado. Eu gosto de falar que eu nasci no milênio passado, né? Milênio passado. Nós que nascemos agora e temos a oportunidade de abraçar as fileiras espíritas, nós estamos revivendo o nosso passado. Nós conhecemos, nós sabemos o Evangelho de Jesus, nós já vivenciamos o Evangelho de Jesus, mas nós nascemos em fileiras espíritas, abraçamos a doutrina espírita para aprender a vivenciar o Evangelho de Jesus, viver esse amor que Jesus tem por nós. Terminando, ele coloca, e aí Jesus conclui dizendo assim: examinados o mérito e as necessidades daquele que ora, são-lhes encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-se em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Esse intercâmbio mental carreia a vitalidade e restabelece os centros de energia da criatura que ora. Volta. Esse intercâmbio mental carreia a vitalidade e reestabelece os centros de energia da criatura que ora. Por isso que todas as vezes, ao terminar uma prece, nos sentimos melhor. Mas eu não sei fazer prece, eu tenho dificuldade, é difícil no começo, Não é com um dia, com uma semana, com um mês, com um ano que você vai fazer uma prece direcionada a Deus
de coração, com sentimento puro. Vai demorar, mas as preces serão ouvidas e atendidas. E finalizando, claro está que é um compromisso de cada indivíduo, que cada indivíduo quite com os seus deveres sociais e comunitários, a fim de merecer usufruir os benefícios que a cidadania lhe oferece. Você vai receber as bênçãos da prece? Sim, depois que você cumprir todas as suas atividades que a comunidade precisa. O professor ser um bom professor, o aluno ser um bom aluno, o representante comercial ser um bom representante comercial, o arquiteto ser um bom arquiteto, o engenheiro ser um bom engenheiro, etc, etc, etc. Lembramos os grandes vultos do Espiritismo, Divaldo Franco, Chico Xavier, todos eles trabalhavam primeiro e atendiam a necessidade depois. Primeiro cumpriam os deveres e depois terminavam. E para concluir o capítulo, só para deixar um gostinho para vocês, um dos apóstolos pergunta: Senhor, ensina-nos a orar então. E daí vem o relato de Mateus no Evangelho dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Querem ficar com curiosidade? Vou dar um gostinho. Esse livro vai sumir ali da estante hoje mesmo. O capítulo 18 se chama Poema de Libertação. É um relato de João ouvindo Jesus recitar a primeira vez o Pai Nosso. João vai fazendo um pensamento a cada frase que Jesus fala. Assim, Pai Nosso que está no céu, ele vai pensando, vai falando, poxa, olha que sentido disso. Então, João, no capítulo 18 do livro Trigo de Deus, que está no estante ali da biblioteca de vocês, ele vai contar a experiência dele, de João, sobre o Pai Nosso pela primeira vez. Agradecendo a presença de todos que aqui estão, agradecendo a oportunidade que me deram hoje, Yasmin, mais uma vez, obrigado. Eu queria deixar essa noite essa passagem de Mateus, em que Jesus, impondo as mãos sobre a terra, que eu acho tão linda. Todas as vezes eu termino uma exposição com essa simbologia, essa imagem simbólica, porque Jesus ainda está com as mãos sobre a terra, esperando que nós despertemos para o convívio diário com Ele, através da oração, através das nossas atitudes, através dos nossos sentimentos. Vigiai e orai, para não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então, que nós possamos fortalecer esses vínculos com a espiritualidade através das preces, das nossas orações, diariamente. Difícil, porém não impossível. É fácil a gente se comunicar com aqueles que nós amamos. Então, se a gente se comunica com quem ama, que está do nosso lado, conversa com essas pessoas, faz churrasco, por que não entrarmos em sintonia com Deus, que é o nosso Pai Criador, que nos deu a oportunidade de aqui estar, de experienciar essa vivência evangélica à luz da doutrina espírita. Devolvo a palavra a casa e agradeço mais uma vez a minha presença aqui junto a vocês.